Ezequiel, capítulo 44, o versículo 15 diz assim: Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz. Usa o teu servo, Senhor, conhece o Maurício, o som do meu coração, ó Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, enche-me, ó Deus, com teu Espírito Santo e mostra, revela, Senhor, dá a palavra, rema, direciona, confirma, Deus, em nossos corações. Senhor, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, diferente da maneira que entramos, não permitindo, ó Deus, a distração, o desânimo, a tristeza, impedir, ó Deus, de ouvir a tua palavra. Assim fala a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. A partir do versículo 15, Ezequiel, ele está falando sobre os deveres dos sacerdotes. É interessante que ele fala duas possibilidades. Ele diz, olha, os sacerdotes levitas, filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições, que obedeceram, que foram obedientes às prescrições, aos mandamentos do Senhor. Quando eles obedeceram no período no qual o povo, os filhos de Israel, se desviaram. Ou seja, era um momento no qual o povo de Israel estava se desviando, se afastando. Muitos, até mesmo os levitas, até mesmo os sacerdotes, muitos estavam desobedecendo, mas estes cumpriram as prescrições e estes se aproximarão do Senhor. Estes vão se aproximar e servir ao Senhor. E aqui nós vemos, para entender esse contexto, que há duas possibilidades. Quando nós obedecemos, nós nos aproximamos. Então, existe a possibilidade, e é bíblico, de se aproximar de Deus. Mas também há a escolha de se afastar de Deus. Então, Deus fala nesse versículo, enquanto os filhos de Israel estão se desviando de mim, há aqueles que se mantêm fiéis e continuam buscando a Deus na presença de Deus. E para entender esse contexto, vamos voltar ao início do capítulo, versículo 4, diz assim: Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra, e o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Então, quando nós aplicamos esse contexto para as nossas vidas hoje, Ezequiel ele estava falando a visão que ele teve, né, do templo, do portão norte, sul, leste, oeste, e ele vê ali a presença de Deus entrando pelo portão leste, uma passagem belíssima. Depois tu leia, né, a partir do capítulo 43, a glória de Deus enchendo o templo. Mas quando nós olhamos, trazemos isso para os dias atuais, nós vemos que somos nós. Precisamos ter a presença de Deus. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios até transbordar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo e estar atentos. Deus fala para Ezequiel: olha, preste atenção,
veja com os próprios olhos, ouça com seus ouvidos tudo o que eu disser. E Deus ele vai começar a falar sobre os deveres dos sacerdotes. Isso nos relembra nossos deveres também, nossas prioridades. E ele vai dizer primeiro quanto aos rebeldes, quanto àqueles que se desviaram de Deus. Diz o versículo 6, diga aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Então, a primeira repreensão que Deus traz ao povo de Israel é no tocante aos rebeldes, aos desobedientes, aqueles que falaram, olha, chega, Deus fala para eles, basta, chega dessas abominações, casa de Israel, vocês estão substituindo, vocês estão trazendo estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne. Olha só a diferença. Havia a necessidade, a aliança que temos ali no Antigo Testamento do povo de Israel, a circuncisão, mas também do que adianta o exterior, o físico e não o coração. É o que Jesus fala, olha, vocês estão, quando Jesus repreende ali os hipócritas, vocês adoram da boca para fora. Não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. É algo lá de dentro, a fé, o amor a Deus, você estar na presença de Deus é algo lá dentro, é algo que vem lá da alma, vem lá do coração. Então Deus repreende eles, olha, porque vocês estão levando estrangeiros, incircuncisos, tanto de coração, como também incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário e profaná-lo. Tem que saber fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o que é certo e o que não é certo. Era para os levitas fazerem, mas eles estavam permitindo, outros estavam permitindo estrangeiros entrarem na casa do Senhor e fazer ali a oferta, a oferecer o pão, a oferecer a gordura, a oferecer o sangue do animal para expiação do pecado do povo, como está lá em Levíticos. Então aqui nós vemos, e Deus começa a falar, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Como falamos aqui no início, no versículo inicial que nós lemos, tem duas possibilidades: obedecer e na obediência se aproximar de Deus, ou desobedecer e na desobediência se afastar de Deus. Então ele fala, vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações, que nós não venhamos quebrar o relacionamento que nós temos com Deus. Não quebre, meu amado irmão, não permita que a sua fé venha a ser inexistente. Às vezes passamos lutas, passamos provações, às vezes a fé está pequenina, mas mesmo se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, esteja em Deus, esteja no Senhor, e milagres acontecerão. Então nós não podemos quebrar a aliança fazendo essas abominações, fazer como esse povo. E hoje nós temos uma aliança, uma nova aliança. Qual é a aliança que nós temos? No sangue de Jesus, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, eu vos entrego o que eu recebi do Senhor, e Jesus fala, é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus derramado em favor de nós, de cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação de muitos. E aqui nós vemos, versículo 8, vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Aprendemos aqui que a fé, a vida espiritual, a caminhada cristã, ela é
pessoal. É claro que aqui o contexto era do povo, né, dos levitas, dos sacerdotes, estarem, podemos dizer assim, terceirizando o serviço no santuário, né, colocaram estrangeiros para executarem aquilo que era para os levitas fazerem, que era para os sacerdotes fazerem. E quantas vezes hoje pessoas estão fazendo a mesma coisa? Estão terceirizando a intercessão. Ora por mim. Amém. Tem que pedir sim, ora por mim. Mas você também tem que dobrar os seus joelhos. Ah, vai na igreja. Vai você também na igreja quando puder. Ah, você vai ler a Bíblia. Ora você também. Quantas vezes nós queremos colocar, imputar as responsabilidades que são nossas, colocar em outros? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas começamos a olhar e ver desculpas. Ah, mas qual é a nossa prioridade? Não permita que ninguém venha fazer aquilo que é para você fazer, meu amado irmão. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, Deus está fazendo você estar em casa nessa manhã assistindo essa pregação ou depois. Meu amado irmão, nós não podemos terceirizar, nós não podemos negociar, nós não podemos ficar deixando para outros fazerem aquilo que convém a nós fazermos. Vemos isso na Bíblia. Deus chamou Moisés, é Moisés que tem que ir, Deus chamou, claro, se poderia rejeitar, Deus não iria obrigar ninguém, né? Mas vá, levante-se, ore, busque, clame, interceda, clame ao Senhor, não terceiriza, né? Eles constituíram estrangeiros para fazer aquilo que era para eles fazerem, abominação ao Senhor. E diz o versículo 9, assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Precisaram ouvir uma repreensão do próprio Deus para falar, olha, basta, não é o estrangeiro que tem que fazer isso, é você que tem que orar pela sua vida espiritual, é você que também tem que orar, meu amado irmão, pela sua casa, pela sua família, que tem que interceder, tem que dobrar os joelhos. Não há nada errado em você pedir ajuda, apoio de oração. Pelo contrário, peça, clame, né? Peça ajuda ao seu irmão, mas não delega isso para ele. Ah, ora pela minha casa, e você não ora? Ora para Deus, pastor, vem, ora para Deus abrir uma porta. Eu oro, oramos, intercedemos, mas você não vai orar? Você não vai fazer a sua parte? Quer uma boa porta de emprego? Né? Levante-se, né? Busque melhorar profissionalmente, fazer o seu currículo, distribuir, não ficar esperando, né? Mas faça a sua parte, não delegue para outros aquilo que convém a nós fazermos, principalmente no tocante à vida espiritual. E eu fico feliz que você está aqui nessa manhã, você está aqui, meu amado irmão, porque você está se colocando na brecha, você está se colocando na casa de Deus, na presença de Deus para buscar a Deus, não está delegando isso. Você está buscando ao Senhor. E ele diz no versículo 9, assim nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim, quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Então, quando o povo de Israel se desvia de Deus, então quando o povo começa a adorar ídolos, quando o povo começa a buscar outros caminhos, a se desviar do Senhor, alguns levitas também se afastaram de Deus, terceirizaram, colocaram estrangeiros para fazer o que era para eles fazerem, enquanto eles iam adorar falsos deuses, e por aí vai, adorar deuses pagãos. Mas Deus fala, olha, quando o povo de Israel se desviou, e esses levitas que também se afastaram de mim, e hoje não é algo muito distante, você vê pessoas se desviando e outros indo junto, seguindo a multidão, seguindo a leva, estão seguindo homens, estão seguindo pessoas. Então esses levitas se afastaram quando Israel se desviou. E vem o quê? Vem o juízo, levarão sobre si a sua iniquidade.
Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele fala no versículo 11, contudo, eles poderão servir no meu santuário como guarda dos portões e ministros do templo. Matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, estarão diante do povo para o servir. Mas, versículo 12, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito dele, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade, não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Olha que coisa triste. Deus é misericordioso. Deus falou, olha, vocês vão poder continuar ali servindo nos portões, nos ministros do templo, vão poder até matar os animais, mas não vão se aproximar de mim. Levaram sobre si o juízo, a iniquidade. Deus, ele fala, vocês não vão se aproximar de mim para me servirem no sacerdócio. Isso dói. Que penalidade. O que antes, outrora, eles podiam chegar, se aproximar, servir a Deus, estar na presença de Deus, entrar ali no Santo dos Santos, ou estar ali no mais próximo. Deus fala, olha, agora vocês vão ficar do portão para lá. Esses que quando o povo se desviou, se desviaram também, e em vez de se posicionarem, em vez de, pelo contrário, ainda foram tropeço para o povo, Deus estende a mão de misericórdia. Deus fala, olha, vocês vão poder continuar servindo, mas até aqui, até os portões, como ministro do templo, vão até poder matar os animais, mas ir até a minha presença para entregar, não vão poder mais, não poderão mais se aproximar de mim. E eu fico imaginando, meu amado irmão, que dor, querer e poder e não poder mais se aproximar de Deus, porque Deus falou, está sobre vocês a iniquidade que vocês escolheram. Então fica essa reflexão no tocante aos deveres dos sacerdotes e no tocante à nossa vida espiritual. Ser levado, ser motivado pela maioria, pelas pessoas, ou por querer agradar a Deus. Que sentença, não poder se aproximar mais de Deus. Fala, olha, vocês não poderão mais se aproximar de mim, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas. Porém, diz o texto sagrado, ainda que tenham esses levitas que se afastaram, ainda que tiveram esses levitas, esses sacerdotes que receberam essa sentença, de não poder mais estar ali na intimidade, não poder mais se aproximar de Deus para o servir no templo, o versículo que nós lemos, tem aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, mesmo o povo, mesmo outros sacerdotes, mesmo os outros levitas se desviando, tem aqueles que cumpriram e obedeceram e continuaram na presença de Deus. E qual é a nossa escolha? Diz o versículo 15, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Meu amado irmão, Deus não é injusto. Deus não pega todos eles e fala, Deus fala, olha, esses que me obedeceram, esses que cumpriram, esses que, ainda que todo o povo de Israel tenha se desviado, ainda que alguns levitas, sacerdotes tenham se desviado, esses que continuaram fiéis, eles vão se aproximar de mim. E você está aqui nessa manhã, porque Deus, Ele quer que nós venhamos se aproximar dEle, e não nos afastarmos. Vivemos em uma época que muitos estão se afastando de Deus, talvez por escolha, talvez por influências, talvez porque outros sacerdotes, outros levitas estão se afastando, talvez porque o povo está se afastando,
mas que você possa manter fiel, que você possa cada vez mais conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, e você ouvirá isso do Senhor: meu filho, você vai se aproximar de mim. Deus quer que você conheça Ele, Deus quer que você vá a um nível mais profundo. Deus, Ele quer, como Ele fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. E quando você busca a Deus de todo o seu coração, você quer agradar, você quer obedecer, você teme a Deus com amor, tremor, e você se desvia do mal e anda na presença do Senhor. Meu amado irmão, o que temos escolhido? As nossas escolhas, as nossas prioridades vão fazer exatamente essa diferença. O que vamos ouvir do Senhor? Um grupo vai ouvir: não se aproximarão de mim. Outro grupo ouvirá: estes se aproximarão de mim. Nós vemos isso também lá no juízo, né? Jesus fala lá no juízo: uns serão colocados à direita e vão ver o quê? O que eles vão ouvir? Vinde, vocês vão se aproximar, vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós. Vão ser colocados à direita como ovelhas, porque obedeceram, amaram a Deus sobre todas as coisas, amaram o próximo como a si mesmos. Outros vão ouvir o quê? Não vão se aproximar. Apartai-vos. Vão ser colocados à esquerda, né, como bodes. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. E qual o nosso desejo nessa manhã? Qual a nossa escolha? Se afastar de Deus ou se aproximar de Deus? Quando nós trazemos para os nossos dias, nós vemos, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ter Deus como inimigo. Então não seja amigo do mundo. Não esteja querendo agradar os homens, agradar o povo. Muitos se desviaram, muitos sacerdotes levitas começaram a se desviar, porque o povo começou a se desviar. E qual a nossa escolha? Seguir pessoas, agradar pessoas. Paulo fala, Gálatas capítulo 1, versículo 10, quero eu agradar a Deus ou aos homens? Persuado eu agora, eu quero agradar a Deus. Que o nosso desejo seja agradar a Deus, agradar ao Senhor, e quando ouvir exatamente isso. Olha, aqueles que não querem, aqueles que escolheram, né, desobedecer, servir a outros, que se esqueceram de mim, Deus fala: não vão se aproximar de mim. Só que hoje, é claro, estamos na graça. Hoje, né, enquanto houver fôlego de vida, quando um coração, né, se quebrantar, dobrar, Deus vai estender a sua misericórdia. Se verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos, né? Se falar: Senhor, olha, e Deus não vai rejeitar um coração quebrantado e contrito, mas cuidado com as consequências. E aqui nós vemos, esses, diz o versículo 15, que cumpriram as prescrições do meu santuário, que obedeceram os meus mandamentos, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, estes se aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim. Meu amado irmão, o meu desejo é que, ainda que muitos estejam indo na direção contrária, você esteja se aproximando do Senhor, você esteja diante do Senhor, servindo ao Senhor, não de qualquer maneira, mas servindo a Deus. Todo cristão é um missionário. Já ouviu essa frase? Todo cristão ou é um missionário ou é um falso cristão. Não há meio termo, tem que servir a Deus. Se você é cristão, tem que servir, tem que fazer algo, Jesus ensina isso, né? Pregue, né? Se preciso for, use palavras, na sua casa, somos cartas vivas, cartas lidas, temos que estar envolvidos com o reino de Deus, não podemos ser um falso cristão, não podemos ignorar os ensinamentos de Jesus. Onde está o ide? Onde está o amar a Deus sobre todas as coisas? Isso é servir a Deus.
Mas quando você serve, você vai glorificando, é porque você está se aproximando dele, você está servindo, você sabe o que está fazendo e está diante do Senhor, está na presença do Senhor, e Deus está contigo aonde quer que você esteja. E diz o versículo 16, meu amado irmão, eles entrarão no meu santuário, se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho, e Deus vai começar a dar aqui algumas orientações quanto às vestes, quanto ao proceder. Por quê? Porque você está na presença do Senhor, você está na mesa do Senhor, você está com Ele, você está na presença dEle, e não pode ser de qualquer maneira. Depois você leia a continuidade do capítulo 44, mas eu separo apenas 2 versículos, o versículo 23... Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Qual é a nossa escolha? O santo ou o profano? Santo é o que é separado, é aquele que, busca a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O profano é o que estavam fazendo, desobedecendo, fazendo aquilo que Deus já tinha expressamente falado que não poderia fazer. Quem deveria entrar para servir eram os sacerdotes, os levitas, e começaram a colocar estrangeiros, incircuncisos, tanto na carne quanto no coração. Pensa nisso, reflete nisso. Não adianta ter o exterior, às vezes até fazendo, mas o coração não está agradando a Deus. Então precisamos saber, entender, distinguir entre o santo e o profano, o que é puro e o que é impuro, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E para encerrar, versículo 28, os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança, vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. Se você escolher obedecer, manter fiel, manter nos caminhos do Senhor, perseverar, meu amado irmão, você tem uma herança, você é co-herdeiro com Cristo, você tem a salvação, seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem o cuidado de Deus, você tem a bênção de Deus, você vai vivendo pela fé, o justo viverá pela fé, e se você crê, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, meu desejo nessa manhã, uma manhã, um domingo, muito importante para a nação brasileira, é que nós possamos trazer essa reflexão. Alguns já votaram, alguns ainda irão votar, mas estamos aqui para cultuar a Deus e ouvir a palavra de Deus. E qual tem sido a nossa escolha? Ouvir do Senhor. Você pode, você vai, você está se aproximando de mim? Ou, olha, você está vendo o povo se corromper, você está vendo muitos, até mesmo sacerdotes, levitas se corrompendo, o povo se desviando, e você está indo com eles, e vocês não poderão mais se aproximar de mim. Qual tem sido a nossa escolha? Será que sabemos distinguir entre o santo e o profano, em que agrada a Deus e o que não agrada, aquilo que vai contra os mandamentos do Senhor? Jesus falou, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você guarda o mandamento dele, você ama ele, você obedece. Não é só ter decorado, não vai adiantar de nada. Tem lá, hipócritas que sabiam, conheciam a lei, eram escribas, tinham os filactérios, tinham as franjas, tinham ali a parte da lei colocada na testa, não adiantava de nada se não rasgar o coração. E que nós possamos entender que você tem uma herança, você hoje é sacerdote do Senhor, você é escolhido por Deus, você é abençoado por Deus, e o Senhor é a nossa herança, Ele é a nossa propriedade, meu amado irmão, que nós possamos entender e viver isso pela fé, que nós possamos crer, que quando nos aproximamos dEle, agradamos a Ele, renunciamos tantas coisas, não é fácil, mas você não terceiriza, você puxa a responsabilidade espiritual
Você abraça essa responsabilidade espiritual e assim você caminha na direção para agradar ao Senhor e você vai se aproximar nele. Deus, ele fala isso na palavra dele, que quando nós nos aproximamos, ele também se aproxima. Quando nós buscamos, ele permite que nós venhamos encontrá-lo, ele permite que nós venhamos achá-los. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ele, procurar ele enquanto é possível, enquanto é tempo, e tantas passagens. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos. Nós vamos orar, encerrar esse culto orando, também pelo Brasil. Mas antes quero orar pela nossa vida espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que é vida, Tua palavra, ó Deus, que fortalece a nossa fé. Que possamos, Senhor, nos aproximar de Ti. É difícil, Pai, não é fácil, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Toca, Senhor, em nossos corações, tira o coração de carne, de pedra, Senhor, dá um coração de carne, Senhor, para Te adorar, Te servir, Te amar, a estarmos, Senhor, com o nosso olhar espiritual aberto, nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Que não venhamos, ó Deus, permitir o profano, que não venhamos permitir a impureza. Senhor, perdoa os pecados, nossos erros. Que venhamos, Senhor, Te agradar, viver com temor e tremor na Tua presença, Senhor. Toca, Senhor, em nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, em nossos lábios, nossa língua. Vai tocando, vai renovando, vai transformando, Senhor. Queremos ser usados por Ti, Pai. Queremos ir a um nível mais profundo de comunhão, de intimidade contigo, Senhor. Porque não Te servimos à toa. Não vamos, Senhor, à Tua casa à toa. Não oramos à toa, Senhor. Cremos que Tu és o Deus vivo, Deus poderoso, que opera milagres e maravilhas. Possamos, ó Deus, guardar essa palavra e ter esse posicionamento, essa decisão de se aproximar de Ti. Ainda que muitos venham se afastar, ainda, Senhor, que líderes religiosos, cristãos venham se afastar, Pai, que nós venhamos, Senhor, ainda que o povo venha se afastar, ó Deus, o Senhor fala na Tua palavra que muitos vão apostatar da fé, mas que nós venhamos guardar a fé, que nós venhamos combater o bom combate, Senhor, encerrar a carreira, mas guardar a fé. Assim oramos, Senhor, Te agradecemos e nos ajuda, Pai, nossa caminhada a nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus assim oramos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.